Boa noite, estamos iniciando mais um Roda Livre. Hoje a nossa entrevistada é a fisioterapeuta Agnes Monteiro. Vamos conhecer um pouco da sua história? Olá, muito boa noite. Está começando mais um Roda Livre, o seu espaço de debate, informação e conexão. Hoje, vamos mergulhar no universo do movimento, da reabilitação e da qualidade de vida. Para guiar essa conversa, temos a honra de receber a doutora Agnes Monteiro, uma profissional que une a prática clínica à excelência acadêmica. Ela é fisioterapeuta com sólida atuação nas áreas de ortopedia e traumatologia. Atualmente, dedica-se à pesquisa como mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além disso, é empreendedora, sendo sócia do Espaço Funcional Ortovita, e compartilha seu conhecimento como instrutora de Pilates e professora na Unifacex. Seja muito bem-vinda ao nosso centro, doutora Agnes Monteiro. É um prazer ter você aqui no Roda Livre. Dando continuidade ao programa, vamos apresentar a nossa bancada. Do meu lado direito, Joaquim Pinheiro, jornalista. Boa noite, Joaquim, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos, condutor do nosso programa. Boa noite, João. Boa noite, Gladstone. A nossa entrevistada, a doutora Agnes, fisioterapeuta, que certamente vai nos conceder uma boa entrevista. E também do meu lado direito, Gladstone, advogado, jornalista. Boa noite, Gladstone, seja bem-vindo. Boa noite, os ouvintes e espectadores do programa Roda Livre, meu amigo Carlos Santos, Joaquim Pinheiro, grande jornalista, doutor João Dantas, meu colega de profissão, e hoje especialmente dou meu boa noite à nossa convidada, a querida doutora Agnes Monteiro. Seja muito bem-vinda. E do meu lado esquerdo, João Dantas, jornalista, advogado. Seja bem-vindo, João Dantas, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Joaquim Pinheiro. Boa noite, Gladstone. Boa noite, doutora Agnes. Vamos aí mais um Roda Livre, muita informação. E essa área de fisioterapia é uma área muito interessante. Pronto, e aqui do meu lado esquerdo também, doutora Agnes Monteiro. Seja bem-vindo, doutora Agnes. Como é que está esse momento tão rico? Seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Joaquim. Muito obrigada, Gladstone, João, pela presença. Muito obrigada, espectadores. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero compartilhar um pouquinho da minha vida aí, acadêmica com vocês. Muito bem. Aí me diga qual é a maior dificuldade hoje nessa área, quando se trata de uma população falando dos mais necessitados. Dos mais necessitados quanto aos corredores de rua? Não, eu falo as pessoas que não têm um plano de saúde. Não é claro, não vamos diminuir também tanto, porque essas pessoas também precisam. Mas vamos ver aquelas pessoas todas, que essas pessoas também estão inseridas dentro dessa classe que não tem plano de saúde para poder ter esse serviço. Então, hoje, quem não tem plano de saúde ou vai para o serviço público, né? Ou faz investimentos, infelizmente, um pouquinho maiores para poder ter um serviço particular na fisioterapia. É a realidade hoje do nosso estado. E nesse poder público, encontra esse serviço bem? Encontra, mas aí o sistema é um pouco colapsado. Mas encontra. Joaquim Pinheiro. Doutora Agnes, como é que está a fisioterapia hoje no Estado? Ela está sendo valorizada como deve? Não. Infelizmente, não. Porque hoje, ou a gente vai para um concurso público, que são poucos, infelizmente, ou a gente vai para uma margem particular, que a gente também não pode estar cobrando muito, porque um piso salarial hoje em dia está em processo de aprovação, então isso complica um pouco o fisioterapeuta no estado do Rio Grande do Norte. Acho que são mais de 5 mil fisioterapeutas e eu acho que nem todos hoje atuam. São registrados mais de 5 mil, mas não tem mercado para todo mundo, infelizmente. Eu reputo a fisioterapia como uma coisa bastante importante
bastante significativo. E em ascensão. Agora, acho que realmente não está sendo valorizada como deveria. Exatamente. É uma profissão relativamente nova, está crescendo muito, até cientificamente falando, tem um potencial enorme, mas no nosso estado ainda precisa de valorização. Existe uma certa interiorização da fisioterapia. Por exemplo, eu acho que as prefeituras deviam valorizar mais o fisioterapeuta, inclusive contratando profissionais, 2, 3 fisioterapeutas na prefeitura, para atender as pessoas e evitar que as pessoas que precisam de assistência venham para a capital, que é o que acontece, não é isso? Concordo. E, inclusive, agora já tem até lei que tem que, por exemplo, nas UTIs tem que ter fisioterapeutas em 4 horas. Então, a tendência é que realmente os municípios comecem a fazer mais concursos para suprir essa necessidade. Diante dessas necessidades todas, o fisioterapeuta ele já dá para viver da profissão? Dá para viver com muito esforço, mas dá. Se depender somente das questões particulares, vai ter que ralar um pouquinho, mas você sendo um bom fisioterapeuta dá para viver. Se for para a rede pública, concurso. Gladstone. A gente vê o aumento de pessoas com artrite e artrose bastante frequentes, né? E não só artrite e artrose, mas as pessoas estão envelhecendo mais, né? Estão vivendo mais. E, notadamente, que não envelhecem sem carregar aquilo que se diz, quem vive depois dos 40, aliás, quem passou dos 40 e não sente dor é porque não está vivo, né? Na verdade é porque não está vivo, porque todo mundo sente uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor na coluna, né? Por causa de uma série de fatores. E eu penso que a fisioterapia é uma atividade profissional extremamente importante para a sociedade. Nós temos aqui empresas particulares. Quanto é que se cobra para um procedimento assim, em média, nas atividades? Vocês são remunerados pelo dono da clínica ou vocês cobram como se fosse autônoma? Pode ser as duas coisas, na verdade. Pode ser as duas coisas. Você pode ser tanto contratado CLT por alguma empresa, mas na grande maioria hoje em dia são autônomos. E aí a gente precisa obedecer uma lista que o CREFIT, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, ele dá. Então, para vários tipos de procedimento tem uma tabela. Exatamente. Entendi. E aí um atendimento ambulatorial, que é o que eu atendo hoje dentro de clínica, ele varia aí entre, no mínimo, R$150, 130, por aí, se eu não me engano. Saiu uma nova Cada tabela. procedimento? Um atendimento. Um atendimento. E aí, dentro desse atendimento, pelo menos eu trabalho da seguinte forma. Você chega para o meu atendimento. Eu tenho diversas ferramentas que eu posso estar utilizando. Você vai pagar o valor pelo atendimento e eu vou utilizar a ferramenta que eu acho necessária para você. Junto com a minha avaliação, claro que é soberana. Entendi. E com relação aos idosos, você vê que há uma demanda maior para as pessoas acima a partir de que idade está demandando mais o serviço dos fisioterapeutas? Então, a gente está, exatamente como você falou, indo igualando a curva, né? A gente está vivendo mais, de acordo com a tecnologia e tudo. Isso vai fazer com que a gente tenha realmente um maior número de idosos. Porque quando a gente entra no processo de envelhecimento, não tem jeito, vai aparecendo algumas coisinhas. Mas a gente trabalha muito hoje numa vertente de prevenção, prevenindo essas lesões, prevenindo esse processo de artrose, de artrite e de outras doenças do mundo musculoesquelético que pode estar vindo a aparecer com o processo de envelhecimento. Como é que seria essa prevenção? É orientada por fisioterapeuta? Exatamente. A gente avalia o paciente, vê exatamente o que é que ele está precisando a nível de função. Porque o médico, ele vai olhar a estrutura. Eu não olho a estrutura, eu olho a função. Exemplo, se músculo X está fraco, se eu preciso de mobilidade de articulação tal, e eu vou trabalhando isso, e isso vai prevenir o processo de artrose, que é uma inflamação da articulação, né? Da articulação. No geral. João Dantas. Aqui no seu currículo você é instrutora de Pilates. Também. Eu sempre passo aí nas ruas, né? Vejo muitas clínicas
E como é que é esse trabalho com Pilates? É aquele alongamento, como falou o doutor Gladstone aí, ele é específico para idoso? Queria que você desse uma opinião assim, sobre o que é o Pilates e para quem serve o Pilates. O Pilates ele é muito conhecido pelo alongamento, né? Todo mundo acha que Pilates é alongamento. Mas, na verdade, o Pilates ele é um método muito completo. Então, ele vai ter alongamento, sim, mas ele vai ter fortalecimento, ele vai ter controle, ele vai ter equilíbrio. E ele serve para qualquer tipo de público. Inclusive, eu posso estar utilizando o método Pilates em raciocínios diferentes. Exemplo, você chegou na minha clínica com um pós-operatório, eu posso pegar, sim, um exercício do Pilates de fortalecimento e utilizar dentro desse processo de reabilitação. Mas atinge todas as idades. O Pilates serve para adolescentes, pessoas jovens. Atletas, idosos, pessoas ativas, para todo o público. Os jovens procura também o fisioterapeuta ou não? Eu estou vendo uma crescente de jovens dentro da fisioterapia. É exatamente pegando nessa parte preventiva. Porque hoje em dia, a atividade física ela está fazendo parte da nossa vida, graças a Deus. Né? Então, cada vez que as pessoas estão mais próximas desse processo, se ela tem uma lesão, uma dor, alguma coisa do tipo, ela vai procurar o fisioterapeuta. Então, a gente está conseguindo ver pessoas jovens, ativas, sem uma lesão específica, procurando exatamente para se prevenir. Essa profissão, quer dizer, tudo está dentro da área como especializada, agora ela é organizada, tem associação, como é que está hoje em termos de organização da categoria aqui no estado? Então, hoje em dia a gente tem o CREFITO, né, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Até o momento era o CREFITO Recife e Rio Grande do Norte juntos, que era o CREFITO 1, e agora está existindo o desmembramento. Então, Natal vai ter um CREFITO único, mas ainda está em processo de regulamentação. Essa regulamentação, tem que toda a regulamentação se passa só pelo executivo, ok. Mas se passa pelo legislativo, como é que se faz esse trabalho lá? Tem essa mobilização junto dos parlamentares ou não? Então, eles estão começando a ter essas reuniões e passando para a gente como fisioterapeuta. Teve uma reunião até agora. Então, ainda não está fechado essa questão do CREFITO ser único do Rio Grande do Norte. Está em processo, mas eles já estão começando a conversar com a categoria a respeito disso. A categoria tem sindicato, tem associação? Sindicato, aqui no estado, não, eu acho que não. Não tem o primeiro sindicato, é verdade, que foi ano passado, não foi ano retrasado que aconteceu, mas só um. Foi criado o sindicato do... Ou estava no processo para ser criado. Um dos dois. Entendi. Joaquim Pinheiro. Doutor Abner, como é que você vê o futuro da fisioterapia diante dos avanços tecnológicos? Vocês temem por alguma coisa ou a tendência é se aperfeiçoar e se adequar às novas realidades? Então, quando eu entrei muito na faculdade, falavam muito assim, um dia vocês vão ser trocados por robôs. Né? Falavam muito disso. Mas hoje eu vejo que a fisioterapia está se adequando muito à tecnologia. Inclusive, pegando a tecnologia a seu favor para fazer pesquisas científicas, entre outros fatores, para ajudar a gente e não inibir a profissão. Está havendo um aumento do nível da consciência das pessoas sobre a importância da fisioterapia, não é isso? Exatamente. A fisioterapia, antes de passar para a Gladstone, eu quero saber o seguinte, a inteligência artificial está em todos os setores. Como é que a inteligência artificial está sendo utilizada nesse seu setor? Então, estou vendo muito sendo utilizado em pesquisa científica. Não para fazer a pesquisa científica, mas para ajudar no processo, né, da pesquisa. Muito. A gente já utiliza a realidade virtual, por exemplo, que são jogos de videogame, que a gente consegue ter interação do paciente com o videogame e a gente conseguir marcos motores. E na minha vida eu tenho usado muito nessas duas vertentes, da
academia, né, questão de artigos científicos, e também dentro do processo de reabilitação do paciente. Gladstone. No quesito ocorrência de acidentes no estado, vocês têm verificado a ocorrência de mais acidentes que geram a demanda de trabalho fisioterapêutico para os vitimados em todo o estado? Não tenho dados sobre isso, mas tenho observado um aumento de acidentes automobilísticos, né? Principalmente acidentes de moto. Tem chegado muitos pacientes no consultório pós-operatório por causa de um acidente automobilístico. E o estado, nos seus hospitais, tem um número suficiente de servidores contratados, concursados, no âmbito da fisioterapia para assistir a esses acometidos de acidentes? Eu acredito que não. Não? Eu acredito E o estado do Rio Grande do Norte não tem contratado, mesmo sem concurso, profissionais para poder dar conta da demanda? Um processo seletivo. Abriu um processo seletivo recente, inclusive, do município. Do município, Natal. Rio Grande do Norte, eu não me lembro o último concurso que teve. Sim. João Dantas. Hoje as pessoas de mais de 50 anos, elas praticam esporte, né? Então, principalmente, é uma área que eu conheço um pouco, que é as artes marciais, ela exige um fortalecimento do core, né? Dessa região do quadril. Eu queria saber, assim, voltando ao Pilates, que eu gosto da questão do Pilates, qual é a diferenciação de um trabalho de um fisioterapeuta com Pilates ou um trabalho numa academia de musculação? Então, primeiro, o método em si. A musculação, ela vai pegar músculos de forma isolada. O Pilates, não. Ele é um conjunto de 34 posturas que vão pegar o seu corpo inteiro. Então, você não vai numa aula de Pilates para treinar superior. Você vai treinar o seu corpo inteiro. Porque os próprios exercícios do método vai favorecer isso. Não é como na academia que hoje eu chego e vou treinar perna. Hoje eu vou treinar costas. Não existe isso no Pilates. Você vai estimular o corpo inteiro. Um esporte que a gente, no caso de artes marciais, leva muita queda. Uhum. Existe algum tipo de trabalho específico para essas pessoas? Mais de 50 anos? Menos também. Né? Para qualquer atleta, existe o treinamento específico. Então, a gente precisa estar olhando o atleta, o que é que esse atleta está mostrando de função e o que é que precisa ser refinado para melhorar, por exemplo, a queda no judô, para melhorar seu pace numa corrida. Eu preciso saber exatamente o que é que meu atleta faz e o que ele precisa e montar exercícios com base na realidade dele. Existe, sim, todo um trabalho preventivo que a fisioterapia faz em cima disso. Vamos lá. Eu vou agora chamar o intervalo, né? Ô Itapuã, o testemunhal aí, vamos soltar logo antes de entrar o intervalo, por favor. A educação em São Gonçalo do Amarante mudou. Deixam o abandono para trás com mais de 20 escolas restauradas e 5 novas em construção. Hoje, os alunos têm merenda de qualidade, novos fardamentos e material completo. São 130 mil livros e mobiliário novo. O conforto chegou com a instalação de ar-condicionado e o uso de energia solar. Investiram no aprendizado com tecnologia e também no respeito aos professores, garantindo o piso salarial. O resultado é o único município de grande porte do estado com maturidade na educação infantil. Os desafios continuam, mas o avanço é real. Em São Gonçalo, a educação não pode parar. Muito bem aí, mandando um abraço aí para todos que fazem a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e o prefeito Jaime Calado, obrigado aí por todas essas ações. Agora nós vamos para um breve intervalo, logo logo estaremos de volta, é só um instante. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com
muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Alô pessoal, é todo domingo, às 18 horas, na TV Futuro 14.1, a nossa TV Cultura, programa O Forró já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, sempre grandes atrações, não é isso, Canalinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró já começou! Olá, assista aqui na TV Futuro, de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral, com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. O Rio Grande do Norte não perca neste sábado e neste domingo, às 10 ao meio-dia. Universo Musical, um programa que traz para você muita alegria, animação, sucesso. É aquele programa feito para você, aqui no 14.1, TV Futuro, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. Neste sábado, neste domingo, de 10 ao meio-dia, Universo Musical. Aqui não tem roteiro, não tem ensaio. Aqui é a vida como ela é. É o povo na tela. Denúncia, flagrante, informação. Tudo chegando na hora, direto do seu celular. Com reportagem nas ruas com ele, Maicon Negão, a máquina da notícia. E no comando, Salatiel de Souza. Com coragem, autenticidade e a verdade que muita gente não tem coragem de mostrar. Se acontece na cidade, tá no Cidade Agora, de segunda a sexta, 17h30 às 19 horas. Cidade Agora, na TV Futuro, canal 14.1. Estamos de volta, dando continuidade ao programa Roda Livre, entrevistando o Dr. Agnes Monteiro, fisioterapeuta. É muito bom ter aqui uma fisioterapeuta hoje no Roda Livre. Vou voltar a palavra aqui para Joaquim Pinheiro, com você, Joaquim. É uma entrevista diferente, mas de interesse da população, Isso, de interesse mesmo. de muita gente, né? É uma coisa que eu acho muito importante, a fisioterapia. Agora, um dia desses, eu tive um problema de coluna e fui para fazer um tratamento de osteopatia. Inclusive, eu me dei muito bem, fiquei curado, não. O fisioterapeuta disse que o problema não pode voltar. A idade é fatal, né? Mas eu fiz esse tratamento de osteopatia e gostei. Sim. Ele fez umas 3 sessões só comigo e eu fiquei, até agora não senti mais nada. Eu queria que você me explicasse o que é osteopatia, como é que funciona. É diferente Na realidade, a osteopatia é uma das áreas que o fisioterapeuta ele pode ir. Vai ter diversas áreas. Dentro das áreas musculoesqueléticas, a osteopatia é uma área e dentro dessa Mas é uma área, coisa antiga ou foi descoberta agora? é mais ou menos novo. Não é tão antigo, mas também não é recente, de 5 anos para cá. Tem mais de 10 anos, eu acho. E as pessoas estão utilizando isso já muito ou muita gente não conhece ainda? Muita gente não conhece e também não tem um número tão grande de profissionais osteopatas em Natal. Mas é uma pós-graduação validada, provavelmente vai ter escolas que vai ser 2 anos, outras 5 anos,
E aí é uma área bem específica. Inclusive, dentro da osteopatia, você pode trabalhar com diversas outras áreas. E aí tem tudo que for patia, né? É relacionado à doença. E osso. Mas aí é o estudo muito além da doença. Ele vai estudar tanto questões musculares, osteomusculares, como também questões viscerais e de sistema nervoso central também. Aproveitar e mandar um abraço ao doutor Emanuel Torres, que foi o fisioterapeuta que me curou, né? Me curou não, me tratou de mim. É, inclusive, neto de Manuel Torres, que foi prefeito de Caicó, né? Muito bem. E depois desse depoimento de Pinheiro aqui, não vai faltar paciente. Não é mesmo, não. João Dantas. Doutora Agnes, ele falou da osteopatia. Eu queria saber como é que está a questão da fisioterapia com outras áreas. Você sabe que essa área de saúde existe certos conflitos, né? O médico ortopedista, o fisioterapeuta que trabalha muito. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. A área de reabilitação, osteopatia. Eu já vi profissionais também de massoterapia, junto com invadindo a área de fisioterapia. Como é que você vê isso hoje? Se existe essa disputa de mercado em várias áreas diferentes ou não? Sempre vai existir a disputa de mercado entre alguns profissionais, né? Mas quando eu comecei, havia muito essa disputa, o que o médico fala, o que o fisioterapeuta fala, e sempre havia um conflito ali entre o que os dois falam para o paciente. Mas hoje em dia, o ortopedista está trabalhando muito próximo do fisioterapeuta. Hoje eu tenho, graças a Deus, a chance de trabalhar com vários ortopedistas que encaminham e dizem eles vão saber o que fazem, ao contrário do que a gente via antigamente. A questão de massoterapeutas e fisioterapeutas, massoterapeuta trabalha 100% questão de massagem corporal. O fisioterapeuta não. O fisioterapeuta ele vai trabalhar com raciocínio clínico e se ele quiser e tiver alguma ferramenta de terapia manual para utilizar naquela pessoa, ele vai estar utilizando. Mas não é para um interferir no trabalho do outro. A fisioterapia ela trabalha também com a medicina chinesa? Algumas técnicas que o fisioterapeuta utiliza podem ter influência da medicina chinesa. Gladstone. A senhora é do perfil profissional que se tornou artista de Instagram ou continua sem usar tanto o veículo de comunicação Queria ter mais das tempo. redes sociais? Porque hoje em dia, eu vou terminar a pergunta, a gente vê dentista, vê médico, vê advogado não falta, estrela de cinema, fazendo caras e boca em TikTok, como é que chama? Instagram, Facebook, mostrando seus talentos. Na fisioterapia também tem a senhora, inclusive, faz parte desse núcleo de pessoas importantes? Eu acho que chegou num ponto que a gente nem tem como não ser esse núcleo. Eu acho que todo mundo virou pessoas importantes. Porque a tecnologia e a internet, ela invadiu de uma forma que não tem como a gente sair mais Impõe disso. isso ao profissional, né? Impõe. Queria ter mais tempo para ser mais. Sim. Mas não tenho tanto tempo Tem assim. um custo, né? Fazer uma filmagem, ficar com aparência bacana. Não, se vocês entrarem no meu Instagram, vão ter várias tentativas. Várias. E o conteúdo precisa, não só a questão, vamos dizer, visual, mas a questão conteúdo. Com certeza. Precisa preparar um conteúdo bacana, você saber e descobrir o que é que a população considera interessante para parar ali, deixar o que está fazendo para lhe ouvir. Falar sobre aquele procedimento, né? Exato. E trazer um conteúdo que realmente esteja respaldado, né? Para a gente não levar para a população algo que não existe. Sim, mas você tem sua página de Instagram? Tenho. E faz algumas publicações já? Se quiserem seguir, Fisio Agnes Monteiro, está lá. O Instagram da clínica também está lá, Espaço Funcional Ortovita. E também o Instagram do meu projeto de mestrado, que é o Bio1 UFRN. Certo. E me diga uma coisa, é mais fácil trabalhar com paciente gordinho, magrinho ou... que João não me escuta aqui, João é um bonitinho aqui, fofinho daqui da turma. Existe técnica para todos eles. Existe técnica para todos eles. Eu acho bom ele, viu?
Vai dar certo, não se preocupe. Sim, quer dizer que dá perfeitamente para trabalhar. Dá sim. Só tem. A diferença é paciente legal e paciente chato. Não? Tem essa diferença, infelizmente, mas são todos acolhidos lá no espaço. São viu? todos Os acolhidos, chatos e os legais. Muito bem. Joaquim Pinheiro. Doutor, eu desde menino que eu ouço um chamado um tal de bico de papagaio. O que danado é bico de papagaio? Por que é chamado de bico de papagaio e realmente o que é? Me parece que são, por exemplo, no final da coluna aqui, existe, me parece, 3 ossinhos que são responsáveis pela sustentação do corpo. Eu não sei se o bico de papagaio está aí ou está em outra região da coluna. Então, na realidade, o bico de papagaio, ele é uma adaptação do seu corpo a algum problema que está acontecendo ali. Geralmente, processo de degeneração da coluna. E aí, o seu corpo ele vai e deposita osso onde não deveria. E aí, geralmente, aquela pontinha de osso que já existia, ela tende a crescer. Pode ser em qualquer região da coluna? Isso. Embaixo, em cima, em qualquer vértebra. Pode ser tanto a nível... Qual é? Então, o bico de papagaio em si, a gente não tem como ir lá e tirar o bico de papagaio com a fisioterapia. Mas eu tenho como deixar tudo que tem ao redor forte a ponto daquele bico de papagaio não estar atrapalhando mais você. Fortalece a musculatura? É isso? Fortalecimento muscular, controle, aí vai entrar várias variáveis que a gente vai precisar avaliar no que o paciente está precisando e trabalhar em cima disso. A genética é importante, né? Porque eu me lembro que meu pai reclamava muito dessa história de bico de papagaio. E eu tenho um flechado do bico de papagaio também. A genética influencia, mas os hábitos da sua vida, tudo que você fez vai interferir muito mais. A postura que se usa, não é isso? Se fez exercício a vida toda, como é que foi o fortalecimento dessa coluna a vida inteira, não só da coluna, mas também... desde menino, mas não teve jeito não. Por que gerou esse nome bico de papagaio? Porque é um bico mesmo? O osso faz um bico, é assim? É porque geralmente ele fica bem no processo transverso da vértebra, que já é um pouquinho assim, e aí fica mais acentuado ainda, parecendo um bicozinho de papagaio. Então por isso é que Exato. Sai... João Dantas. Doutora Agnes, como é que está a produção? Quantos cursos tem de fisioterapia assim, em Natal? Aquele telespectador que está nos assistindo, o filho quer fazer o curso, quantos cursos tem? E como é que está a produção acadêmica aqui na área de fisioterapia? Tem muito trabalho científico, com um relevo e importância. Como é que está a situação da fisioterapia aqui no Rio Grande do Norte? Questão de cursos, eu acho que quase todas as universidades particulares e a universidade pública também tem o curso. Então é muito fácil de você encontrar uma universidade hoje que tem o curso de fisioterapia. São quase todas mesmo. E a questão científica dentro lá do Departamento de Fisioterapia da UFRN tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos de diversas áreas diferentes. Tanto na área da fisioterapia pélvica, quanto na área de cabeça e pescoço, quanto na área de atletas, que é o meu caso. Tem muito projeto acontecendo lá dentro, muito mesmo. Uma pessoa que tem uma hérnia, exatamente, eu tenho um conhecido que está com a hérnia que desceu para a área dos testículos. E vai ter que se fazer cirurgia. E eu estava conversando com um fisioterapeuta na ocasião, que eu soube do fato, e ele disse que ele terá que fazer fisioterapia depois dessa cirurgia. E eu não entendi, eu não me recordo bem por quê. Você tem ideia de qual seria a razão? Porque provavelmente vai influenciar na função do assoalho pélvico dele, devido à localização da cirurgia. Sei. Mas, assim, te dizer quais serão as causas funcionais que ele vai ter... Eu não me recordo a razão. Não consigo, porque é uma outra área mesmo. E ele disse que ia ter que fazer para ele não perder alguma atividade específica. Questão de incontinência urinária, provavelmente. Provavelmente, porque mexe com tudo, inclusive com a questão das necessidades fisiológicas. Sim. Né? Quando acontece qualquer procedimento cirúrgico, vai ter sempre
algo interferindo ali na função. E nessa região, né, principalmente. Aí a fisioterapia é solicitada. Isso, exatamente. Joaquim Pinheiro. Quais as especialidades dentro da fisioterapia? E como é que o profissional faz para ter acesso, fazer uma especialidade? São muitas. O profissional, para ele poder fazer a especialidade, ele primeiro tem que fazer uma pós-graduação, e aí depois ele pode fazer uma prova no conselho e se tornar especialista, ou se ele quiser também se aprofundar em algum tema específico, ele entra na pós-graduação dos mestrados e doutorados. Mas assim, hoje em dia está muito tranquilo em relação a áreas e pós-graduação das áreas, mas tem muita área. Tem área até que eu ainda nem conhecia, como a urogenitária, por exemplo, que apareceu esses dias, uma fisioterapia que eu conheço, que trabalha nessa questão com pacientes bem específicos, com crianças com uma condição bem específica que eu não conhecia. Então, tem muita área ainda surgindo dentro da fisioterapia. João Dantas. Doutora Agnes, você falou que trabalhava muito com a questão da fisioterapia desportiva, né? Isso. Eu sou de um tempo, meu pai me levava muito para o futebol, né? Eu sou do tempo que, naquela época, a gente via que os clubes de futebol, falando Natal, né? Uhum. Tinha um médico e um massagista. E hoje a gente vê que a fisioterapia é uma parte importante do esporte de alto rendimento, né? Como futebol e entre outros, vôlei, qualquer outro esporte. Como é que está essa questão, como foi essa evolução e como é que o fisioterapeuta, se ele está dentro de um clube, vamos falar de um clube de futebol, como é que ele trabalha lá no dia a dia do clube de futebol? Assim? Então, hoje dentro dos clubes de futebol, além do fisioterapeuta, tem o fisiologista, tem vários outros profissionais ali, o profissional da educação física, né? E aí o profissional que estiver trabalhando dentro de um clube, ele precisa estar muito bem alinhado com esses outros profissionais para trabalhar principalmente na questão de prevenção de lesões. Então, é trabalhar a performance desse atleta e trabalhar os pontos fracos dele para que ele não venha se lesionar. E questão de reabilitação também, né? Também. Os que estão machucados, tiveram fratura. Exatamente. Né? Todo esse trabalho de reabilitação que a gente já está conhecido, né, por essa parte, mas entra também nessa parte de avaliar o que é que precisa ser feito antes que esse paciente seja lesionado. Inclusive, hoje em dia a gente tem exames para isso. Exames de força, exames diversos, funcionais, que a gente consegue ver muito bem como é que está a função desse paciente, desse atleta. Me tire só mais uma dúvida. No caso do trabalho assim, do fisioterapeuta em geral, ele é determinado por uma prescrição do médico ou vocês têm uma liberdade para... O médico já passa tudo que tem que fazer ou vocês têm uma liberdade para trabalhar do seu conhecimento próprio? Então, hoje em dia, em lei, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, se você quiser ir diretamente para mim, sem a prescrição de um médico, você pode. A gente atende nos 3 níveis de saúde, que é promoção, prevenção e reabilitação. Mas dentro do Sistema Único de Saúde, ainda existe o protocolo de você passar por um médico para poder ir para o fisioterapeuta, mesmo sendo respaldado aí pela lei que o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato. Chamado clínico geral. Exatamente. Passa por ele para daí encaminhar. Exatamente. Com essas corridas que estão tendo hoje aí, se observa que muitas academias, artistas promovendo as corridas. Esses corredores estão procurando fisioterapeuta ou não? Ou a corrida em si já estão trazendo saúde para ele que não precisa chegar ao profissional? Então, a corrida ela hoje é um esporte em ascensão, né? Um esporte democrático, que apesar de todos os equipamentos que existam para vender para corredores, é um esporte que é só você pegar o tênis e correr. E hoje, infelizmente, os corredores eles vão estar expostos a lesões, mas muito por não ter uma orientação adequada e começa a correr e entra aí nos grupos e quer só performance e às vezes o seu corpo não está preparado para performance. Então, é indispensável que um paciente corredor ele tenha contato com o fisioterapeuta, ele precisa, mas nem todos vão procurar. Infelizmente, só procura realmente quando a lesão já está
existente. Muitos não compreendem que o ser humano, quando ele nasce, ele vai engateando para depois andar, para depois ter uma velocidade maior. Quem vai correr é mais ou menos parecido com isso, né? Exatamente. É um movimento primitivo. Você vai saber fazer. Sendo que isso não quer dizer que você, por você saber correr, você não está disposto a lesões. Vai ter questão de carga, de tempo de treinamento, de fortalecimento específico. Você pode estar colocando uma carga X e seu corpo não está preparado para essa carga. E aí é onde entra o papel da fisioterapia, para preparar o seu corpo para isso. Muito bem. Gladstone? Na área de fisioterapia, você disse que é uma profissão relativamente nova. É relativamente nova. Porque o quê? Quando falar de novo, coisa de 30 anos para cá? É, mais ou menos por aí. É novo, né? Coisa de 30 anos para cá, considerando as outras profissões, né? Uhum. Que as pessoas não tinham em mente o quão esse tipo de cuidado, de tratamento era importante para a vida, né? Sim. E de uns anos para cá, a coisa tende a evoluir, e evoluiu bastante, né? Mas, falando nisso, já existem, assim, os ícones da profissão? Aquelas pessoas que são consideradas os bambambam da área, né? Que são super procurados. Porque para você fazer um nome demora. Uhum. Você criar um conceito, né? Hoje em dia, na minha profissão, tá cheio de camarada prometendo você ficar rico do dia para a noite, faturar bastante na advocacia, assim, sem conceito, sem nenhum critério técnico reconhecido. É porque são ações repetitivas, provavelmente, e outras ações. Mas na sua área, tem são esses sujeitos, assim, ou mulheres também. E outra coisa, é mais uma profissão masculina ou feminina? Ou é unissex? Eu tô achando bem misto, masculino e feminino. Agora sim, tem aquelas áreas que você vai ver mais mulheres. A área da dermatofuncional tem homens? Tem, mas majoritariamente mulheres. Quando você vai um pouquinho para a área da esportiva, que é mais minha área, a gente vê um pouquinho mais de homens do que de mulheres. Mas, no geral, tá bem misto. E sobre os representantes... Além de você, quem seria? Assim, ou é melhor nem citar? Um pouquinho longe, mas vai dar certo. Mas a gente tem profissionais que estão lá no topo. Na minha área, por exemplo, tem Valquíria, tem Fukuda, que são... Aí o tratamento com essas pessoas é mais caro do que... Deve ser bem mais caro. Sim. Deve ser bem mais caro. Tem uma tabela, não? Não segue tabela, não. Tem a tabela mínima, né? A máxima é o infinito e além. Antes de passar para o Joaquim Pinheiro, eu só queria fazer uma pergunta. Fisioterapeuta, você tem noção de quantos tem aqui no estado? Já falou aí, 5 mil? Acho que mais de 5 mil. Mais de 5 mil. E não tem uma associação ainda onde todos são organizados para ter força junto a categoria política. Até para regulamentar, né, a prática da profissão. Olha, uma categoria organizada, ela tem força. Sim, porque 5 mil já é uma quantidade considerável. Concordo. Seria muito bom vocês começarem a se organizar sobre isso. Se tivesse organizando, eu tenho desconhecimento, mas até o momento eu sei que a gente só tem um conceito. E outros países? A fisioterapia, por exemplo, em Portugal, a odontologia, não existe odontologia, é médico. Então, lá é médico da área de boca, na área. E agora, minha esposa é dentista, ela trabalha com harmonização facial. Eles estão fazendo quase cirurgias como se fossem, vamos dizer, artista, né? Cirurgião plástico. Não é bem isso, porque eles não chegam a tanto, mas bem aproximado. E já ganhado na justiça, houve uma disputa grande, né? Com os médicos. Sim. Disputa de espaço, né? De atuação. Então, a fisioterapia, você sabe dizer assim, em outros países, como na Europa, é considerado mais um ramo da medicina, ou também, como no Brasil, é um sub-ramo, ou não chamado de sub-ramo, mas um ramo secundário, ou a parte? Como é que é? Sabe dizer como é que é visto? Tem, acredito que na Espanha tem faculdades de fisioterapia mesmo, mas também tem os
kinesiólogos, que era exatamente quem era essa parte do movimento, era como se fosse um técnico. O ortopedista é um técnico do ortopedista. Isso, era como se fosse isso. Como se fosse hoje... o camarada que faz prótese, né? Protético, trabalha para o dentista. Isso, mais ou menos, como se fosse um técnico, mas que está já se regulamentando fisioterapeuta, lá na Espanha. Sim. No Chile também, no surgimento da nutricionista, eu lembro que algumas pessoas, até por um pouco de ignorância, chamava a cozinheira diplomada, que muitas vezes não, não reconhecia a grandeza do que é ser uma nutricionista. Hoje está mais do que é conhecido. Você vê que é totalmente diferente. Exatamente. Joaquim Pinheiro. A gente falou há pouco tempo em corrida de rua, queria mandar um abraço para Gabriel, que é um dos maiores promotores de corrida de rua, é amigo do meu filho, Paulo Pinheiro, que, por sinal, é fisioterapeuta, né? Mas eu queria que a doutora dissesse onde é que ela atende, né? Onde é o consultório, se faz trabalho em residências, atende as pessoas na residência, como é? Então, hoje eu tenho uma clínica em sociedade, né, com o Dr. John e o Dr. Rodrigo, e lá é um espaço, se chama Espaço Funcional Ortovita, é um espaço todo pensado para atender todos os pacientes em todos os níveis. O maior perfil da gente hoje é pós-operatório de cirurgias ortopédicas, nós somos referência nisso, e reabilitação de atletas. Fica no Tirol, no 6º andar do Hospital Rio Grande. E quanto aos corredores de rua, eu queria até fazer um convite, porque eu estou precisando de voluntários. Então, se pessoas que correm e têm dor no joelho, é só ir lá no meu perfil, no link, que vai ter um formulário para se inscrever no meu projeto. Muito bem. E aí, em troca, vai ganhar... Eu nem corro, nem tenho dor no joelho. Eu, no caso, não posso colaborar muito, mas vou ver quem tem. Mas tenho certeza que você conhece quem tem. Estou me lembrando aqui do camarada ali. Olha aí, esse corredor vai ganhar 2 exames funcionais gratuitos e a avaliação fisioterapêutica completa. Sim. Show. João Dantas. Doutora, a senhora falou aí já do seu consultório, tudo. Poderia citar, lógico, sem citar nomes, algum caso prático, um case, né, que a gente chama, de uma reabilitação, de um trabalho seu que obteve um sucesso maior? Tem vários. Mas eu acho que o mais recente que eu tive foi de uma paciente minha que fez uma cirurgia de maleolar de tornozelo, fraturou os 2 ossinhos, né, do tornozelo. E ela chegou para mim achando que ela nunca mais ia correr, e com menos de 8 meses, acho, menos 6 meses, por aí, ela já estava correndo, andando de salto. Mas como esse, tem vários outros. Quem sofre AVC, normalmente fica com lesões que necessitam de um trabalho bastante ostensivo de fisioterapeutas, né? Super. Em que aspectos, por exemplo? Quais são sequelas bem comuns que quem sofre acidente vascular cerebral pode desenvolver? Vai depender muito do tipo de AVC e da fase que o paciente está. Mas a gente encontra fraqueza muscular, perda de controle do movimento, perda de coordenação, a espasticidade, né, que é quando o músculo ele fica num padrão. Aqui a gente precisa quebrar esse padrão espástico. E aí vai ter também comprometimento de equilíbrio, vai ter comprometimento global. Mas aí vai depender tanto do AVC quanto do nível desse AVC e também se o paciente chegou logo para fisioterapia ou não. A gente precisa saber em que fase ele está, mas provavelmente vai ser um paciente que a gente vai precisar trabalhar todas as variáveis de movimento. Que coisa maravilhosa. O tempo passou com tanta rapidez, porque viu aí que o tema é realmente palpitante, é de interesse de todos, de todo o nosso público. Vamos começar agora pelas nossas considerações finais, né? Sempre a gente tem esse espaço e muitas vezes alguém deixa de falar uma coisa para ter a oportunidade de falar. Vamos começar logo com o Gladstone. Eu agradeço aqui a presença da doutora. Eu pensei que não ia ter nada a consultar, a perguntar, mas na verdade as coisas vão como o Carlos Santos disse, né, a gente vai conversando e as coisas vão acendendo na nossa mente. Então, eu agradeço o bom grado de trazer tantas respostas positivas aí para o programa e desejo uma boa noite a todos e sintam-se nominados. Joaquim Pinheiro.
Mandar aqui uns alôs aqui, né? O pessoal que está assistindo o nosso programa aí. Luiz Carlos, por exemplo, é síndico lá do meu prédio. Luiz realiza um bom trabalho lá no José Cosme, ali no Tirol. E tem sido reconduzido ao cargo pelo bom trabalho que ele exerce lá como síndico. Um alô para Edmar Caldas Gadelha, conhecido lá no Midway. Fabiano Mota, filho de Bob Mota, e é da confraria da feira. A gente tem uma confraria na feira também, né? Lá no São José. E o Tenente Isaías e Dona Wanda, companheiro lá também da academia, lá no Midway. Um abraço para todos. E foi uma satisfação entrevistar a doutora aí sobre um assunto de relevante importância para o público e para as pessoas que têm algum tipo de problema. João Dantas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Foi uma conversa bastante esclarecedora. Já que Joaquim Pinheiro falou de síndico, agora que eu me lembrei que tem uma assembleia lá no condomínio hoje, eu faltei, né? No condomínio Pitanga. Mas foi pela boa causa. Me lembrei agora que você falou em síndico, mas agradecer, foi muito importante hoje os seus esclarecimentos aí. Obrigado. Doutora, muito obrigado. Eu quero que você pudesse fazer suas considerações finais, falar que realmente alguma coisa que deixou de falar e agradecer ao público. Então, queria agradecer muito pela oportunidade. A gente está falando de fisioterapia, de exercício. Hoje em dia é uma profissão que pode abranger muitas coisas, muitas áreas, muitas pessoas, e é muito importante esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho disso. Queria muito que vocês não deixassem de conhecer o meu projeto de mestrado, que é o B1 UFRN, e o Espaço Funcional Ortovita, que é uma clínica muito legal e que pode mudar vidas. A gente segue transformando as vidas todos os dias. No 6º andar do Hospital Rio Grande, no Tirol. Legal. Doutora, eu fico muito feliz em ter recebido aqui no Roda Livre essa entrevista tão importante. Dizer que o Roda Livre está de portas abertas. É um espaço democrático. A TV Futuro é uma TV do povo, tá certo? Aqui você está em casa, não vai faltar oportunidade, você volta a retornar aqui outras vezes e poder contribuir muito com o nosso público. Sim, muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço do coração. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a João Dantas por estar aqui mais uma vez. Agradecer a Pinheiro, a Joaquim Pinheiro, agradecer a Gladstone e quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia. Continue com a programação da TV Futuro, logo em seguida Jornal Futuro, logo depois Show e o Jornal da Cultura. Lembrando que quarta-feira, é quarta-feira? Quarta-feira tem mais. Olha aí, não, é amanhã, rapaz. Amanhã tem mais Roda Livre. Tchau! Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, invadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Aqui não tem roteiro, não tem ensaio. Aqui é a vida como ela é. É o povo na tela. Denúncia, flagrante, informação. Tudo chegando na hora, direto do seu celular. Com reportagem nas ruas com ele, Maicon Negão, a máquina da notícia. E no comando, Salatiel de Souza. Com coragem, autenticidade e a verdade que muita gente não tem coragem de mostrar. Se acontece na cidade, tá no Cidade Agora, de segunda a sexta, 17h30 às 19 horas. Cidade Agora, da TV Futuro, canal 14.1. Alô, pessoal,
forró já começou, meu filho! O melhor programa de forró do Brasil e o maior do mundo. É aqui, todos os domingos, com sempre grandes atrações, não é isso, Canelinha? É isso, Forró Pé de Serra, os melhores trios de forró do Nordeste do nosso Brasil. No programa O Forró Já Começou! Olá, assista aqui na TV Futuro, de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral, com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30.